ao longo de toda a nossa vida, pois é nisso exatamente que consiste nossa identidade cristã. O cristão, ao confessar pecados, confessa sua fé. Isso ecoa ao coração de Jesus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deveria manifestar-se em palavra e atitude e praticar, dando e recebendo amoestações, orientações, perdão, consolo e apoio cristão. Convido a todos para que se coloquem de pé para entoarmos o hino nacional. Almir Afonso Fritzen. Presente. Andréia Guise, presente. Diego Eduardo Stange. Presente. Donaldo Selin. Presente. Ivanildo Kerkov. Presente. Marco Aurélio Boina. Presente.
Nelson Luiz Wenning. Presente. Rosângela Krieger. Presente. Soimar Rockenbach. Presente. Senhor presidente, decoro para o início da presente sessão ordinária. Boa tarde a todos, pessoal. Cumprimento os nossos vereadores eleitos, sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido nesse momento a primeira secretária da mesa, vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Ata número 43 da sessão ordinária número 36 da Câmara Municipal de Maripá, Estado do Paraná, realizada no dia 21 de outubro de 2024, às 18 horas. Presidência, Diego Eduardo Stange. Secretárias, primeira, Rosângela Krieger, segunda, Andréa Guise. No dia 21 de 10 de 2024, primeiramente foi feita sessão solene de posse ao senhor Nelson Luiz Wenning, que já havia entregue sua declaração de bens, seu certificado de diplomação, expedido pela Justiça Eleitoral, e seus documentos pessoais na Secretaria da Câmara. Sendo assim, o senhor presidente convidou o mesmo a se dirigir até a tribuna para prestar seu compromisso e assumir o posto de vereador, conforme publicado na resolução número 02/2024 da Câmara do município de Maripá, considerando o pedido de licença do vereador Edio Sartori. Na sequência, dando prosseguimento na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, foi lido o projeto de decreto legislativo que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Paraná relativo à prestação de contas do Poder Executivo do município de Maripá, referente ao exercício financeiro de 2022. Lida uma indicação que solicita fiscalização para evitar a perturbação do sossego público, conforme o Código de Postura do município. Lidos ainda edital de convocação para audiência pública, referente à Lei Orçamentária Anual para 2025. Convite para a festa do Rei e Rainha em Novo Blumenau. Convite para jantar dançante da comunidade católica em Pérola Independente. E convite para a festa municipal da terceira idade. Foram votados e aprovados, em segundo turno de discussão, 2 projetos de lei ordinária de autoria do Poder Executivo. Um que autoriza o Executivo Municipal a proceder à alienação de bens imóveis de propriedade do município para fins de construção de unidades habitacionais de interesse social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, gerido pela Caixa Econômica Federal, e outro que propõe a ratificação do instrumento de alteração da terceira alteração e consolidação ao contrato de consórcio do Siscopar, Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, oriundo do protocolo de intenções celebrado, o qual é integrado pelo município de Maripá. A ata na íntegra está em discussão. Como não há manifestações contrárias, considero a ata aprovada. Convido nesse momento a primeira secretária, a vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta do expediente da presente sessão ordinária. Ofício número 003/2024. A Sua Excelência, o senhor Diego Eduardo Stange, presidente da Câmara de Vereadores Maripá, Paraná. Assunto: convite para a 4ª cavalgada Amigos da Tradição. Excelentíssimo senhor, com meus melhores cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência convidar essa Igreja Casa de Leis para o evento alusivo à 4ª cavalgada Amigos da Tradição, que irá ocorrer durante os dias 9 e 10 de novembro, junto ao Centro Municipal de Eventos dessa cidade. Todo festejo será organizado e realizado pela Associação Amigos da Tradição e do Folclore Rural de Maripá, através de sua diretoria e todos os seus associados. A cavalgada tem o apoio da Prefeitura de Maripá e contará com uma série de atrações, as quais abordarão temas relacionados ao tradicionalismo, a cultura e o esporte. Toda a programação da 4ª cavalgada Amigos da Tradição segue em anexo a este ofício. O ponto alto da festividade será o domingo, dia 10 de novembro,
onde acontecerá a partir das 8h45, início da cavalgada. A cavalgada está percorrendo parte do centro da cidade, bem como trechos do interior do município. Nestes termos, renovamos os protestos de estima e real apreço por Vossa Excelência. Atenciosamente, Ivan Chanoski, presidente da Associação Amigos da Tradição e do Folclore Rural de Maripá. Ofício número 03/2024, da Associação de Amigos da Tradição e do Folclore Rural de Maripá, arquiva-se. Indicação número 83/2024. Autoria Ivanildo Kerkove. Ementa. Como é costume a distribuição de doces para as crianças nas festas de final de ano, sugere que, para crianças com diabetes, seja possível oferecer doces com menos açúcar e sem adição de açúcar. Teor. Nos termos regimentais vigentes, o vereador indica que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, por intermédio da secretaria competente, nas festas de final de ano, para crianças com restrições alimentares e diabetes, seja possível oferecer doces com menos açúcar ou sem adição de açúcar. Justificativa. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, pelo menos 170 milhões de pessoas sofrem da doença atualmente. Em 2025, este número deverá atingir 300 milhões de pessoas no Brasil. Cerca de 10 milhões de pessoas têm diabetes e metade delas desconhece sua condição. Com a proximidade das festas de final de ano, o Poder Executivo do município de Maripá já começa a preparar as festividades para agradar os baixinhos. Todo mundo adora saborear um doce saboroso, mas o fato é que, embora sejam tentadores, os doces devem ser consumidos com moderação. E se para os adultos esta já é uma tarefa difícil, imagina para as crianças. Como nem todos estão liberados para comer de tudo, seja por estar acima do peso ou por ter alguma restrição alimentar, o ideal é evitar alimentos impróprios. Agravam seu estado de saúde e venha a colaborar com o descontrole de sua taxa glicêmica. Sugere-se que o Poder Executivo do município de Maripá ofereça nas festas de final de ano doces com menos açúcar ou sem adição de açúcar para crianças com restrições alimentares e diabetes. Crianças com diabetes têm direito à saúde e participação nos eventos sociais da comunidade. Em 28 de outubro de 2024, Ivanildo Kerkove, vereador. Indicação número 83/2024, de autoria do vereador Ivanildo Kerkove, oficie-se como requer. Recomendação administrativa número 001/2024, GPGMPC, publicado no DEC-CPR número 3322, de 23/10/2024. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral, no exercício das atribuições consignadas nos artigos 127 e 129, incisos 2, 6 e 4, e 9, e 130 da Constituição da República, nos artigos 149, inciso 1, e 150, inciso 1, da Lei Complementar Estadual número 113/2005. Lei Orgânica do Tribunal de Contas, no artigo 7º, inciso 1, do seu regimento interno, bem assim no artigo 15 da Resolução número 02/2011, do Conselho Superior do Ministério Público de Contas, e dos artigos 21 e seguintes da Instrução do Serviço número 71/2021, alterada pela Instrução de Serviços número 75/2024, considerando que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado.
e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento com as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, LOA, de cada ente federativo, respeitando a propriedade dos créditos de natureza alimentícia conforme os inciso 1º e 2º do mencionado artigo, considerando que o inciso 5º do artigo 100 da Constituição Federal dispõe ser obrigatória a inclusão dos orçamentos das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constante de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo seu pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Considerando que também deve haver adequada previsão orçamentária para a quitação de decisões judiciais que se caracterizem como obrigação de pequeno valor, objeto de LPV, requisição de pequeno valor. Considerando que o artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, introduzido pela emenda constitucional número 37/2002, estabelece que, para efeito do que dispõe o artigo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 do ato das disposições constitucionais transitórias, serão considerados de pequeno valor até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observando o disposto do artigo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário que tenham valor igual ou inferior a 30 salários mínimos perante a Fazenda dos municípios, considerando que o artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, introduzido pela emenda constitucional número 62/2009 e modificado pelas emendas constitucionais número 94/2016 e número 99/2017, estabelece um regime especial para o pagamento de precatórios vencidos e não quitados até o dia 25 de março de 2015, estipulando prazos e condições para que as fazendas públicas, incluídas as estaduais e municipais, quitem seus débitos judiciais, considerando que o regime especial de pagamento de precatórios, conforme disposto, autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento desses precatórios, e que a emenda constitucional número 109/2021 modificou o prazo final para a quitação integral dos precatórios, estendendo-o até o exercício 2029. Considerando que os municípios que não aderiram ao regime especial de pagamento de precatórios previsto no artigo 105 do ADCT, estão obrigados à fiel observância do artigo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, devendo incluir na Lei Orçamentária Anual a ser aprovada em 2024, para vigência em 2025, a integralidade dos montantes devidos ao título de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril de 2024, fazendo seu pagamento até o final do exercício 2025. Considerando que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares, que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente que tange ao cumprimento das obrigações do Estado
relacionadas aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e à prioridade nos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais. Considerando que o princípio da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal exige que a administração pública promova a gestão dos recursos financeiros de forma a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira celere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores, considerando que o princípio da moralidade administrativa igualmente consagrado no artigo 37 da Constituição Federal impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sigam rigorosamente a ordem de apresentação e os critérios constitucionais de prioridade. Considerando a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como o respeito aos limites de despesa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes e precatórias para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal. Considerando que o disposto do artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários do pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Considerando que o disposto no artigo 7º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a inclusão de precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, integrem a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Considerando que o disposto do artigo 67 da Lei Federal nº 4.320/1964 determina que sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária realizados na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária. Suficiente para satisfação integral de todos os pagamentos que devem ser realizados em 2025. Considerando que os tribunais de contas têm atribuição de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que se omitam no pagamento regular de precatórias ou descumpram as normas constitucionais, considerando que a correta execução de regime de precatórias, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal, quanto o regime especial previsto no ADCT, contribuem para a efetividade da justiça e o respeito aos direitos dos cidadãos, que, após anos de tramitação judicial, aguardam o cumprimento de decisões judiciais definitivas. Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico https://www.tit.jus.br
TJPR, JUSBR precatórias, todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelos municípios paranaenses a título de precatórias judiciais, cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no projeto de lei orçamentária anual a ser votado no exercício 2024, para vigência no exercício de 2025, bem como a legislação correlata que se encontra acessível no endereço eletrônico https://www.tjpr.jusbr legislação precatórias. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos municípios do Estado do Paraná, bem como aos integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial da LDO 2025, a LOA 2025, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórias, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica. Em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública, em especial ao prefeito municipal. Providencia a relação de precatórias de regime geral em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica e o número do processo e data da protocolização na prefeitura, o nome do beneficiário e o valor precatório. Contemple na proposta de lei orçamentária a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral, que deverão ser pagos no exercício 2025, bem como das obrigações do pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Encaminha-se a este Ministério Público de Contas no prazo de 30 dias após a publicação da lei orçamentária para o e-mail projetompcprecatórios@gmail.com. A relação de precatórios citado no item 1 e a lei orçamentária de 2025, com realce do item que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigações de pequeno valor objeto do RPV, requisição do pequeno valor. Ao Procurador-Geral do município e ao Controlador Interno do município, para que, consideradas as particularidades de suas respectivas atuações, prestem a devida assistência ao chefe do Poder Executivo, informando-lhe de eventuais causas suspensivas ou interruptivas dos pagamentos, bem como certifiquem a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes como suficientes aos pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Ao presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças ou congênere, façam em seus pareceres análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral para com os valores constantes da proposta de lei orçamentária, destacando a sua suficiência e insuficiência quanto ao seu integral cumprimento. Afira se houve adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações do pequeno valor, objeto do RPV, requisição de pequeno valor. Disponibilize o parecer sobre a proposta de lei orçamentária no portal da Câmara Municipal, na internet, em até 5 dias após a aprovação do parecer pelas comissões.
Ao presidente da Câmara Municipal, inclui em pauta apenas se a proposta de lei orçamentária para o exercício 2025 contemple a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórias de regime geral e obrigações de pequeno valor objeto do LPV, requisição de pequeno valor. Instrua o processo legislativo de análise da proposta de lei orçamentária com a relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos. Disponibilize esta recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como inclua em seu portal na internet e faça sua leitura na próxima sessão ordinária. Encaminha a este Ministério Público de Contas no prazo de 5 dias após a inclusão em pauta da proposta de lei orçamentária para o e-mail projetompcprecatórios@gmail.com. Comprovação por meio de certidão de que cópia desta recomendação administrativa foi disponibilizada para todos os vereadores. Comprovação por meio de link da inclusão desta recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal na internet. Comprovação por meio de certidão de que esta recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento. Comprovação contendo cópia do parecer da Comissão de Orçamento e ou Finanças ou congênere, bem como o link da sua disponibilização no portal da Câmara Municipal na internet. Ao prefeito municipal, presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças, ao congênere, ao presidente da Câmara Municipal, os vereadores e servidores municipais envolvidos, mantenham absoluto sigilo das informações pessoais de credores, de precatórias de quaisquer espécie, inclusive de valores a ser recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. Observe estritamente o disposto na Lei nº 13.709/2018, Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais. Publique-se. Curitiba, Paraná, 21 de outubro de 2024. Gabriel Guileger, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Recomendação administrativa número 01/2024 do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, Gabinete da Procuradoria-Geral, encaminhe-se à Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária. Convite. Caro senhor, senhora, com grande estima venho através desta convidá-los para o café da manhã de recepção da comunidade maripaense, que acontecerá nas dependências do Hotel Mazel, em Maripá, Rua Ramiro Barcelos, 906, no dia 1º de novembro de 2024, com intuito de receber e recepcionar os locais para um pequeno coquetel de boas-vindas, servido das 7 às 10 da manhã. Mais do que uma honra para nós e nossa equipe, será um privilégio recebê-los aqui. Desde já contamos com sua presença e ficaremos gratos por ela. Vanderlevi de Melo. Convite para a inauguração do Hotel Mazel. Arquiva-se. Senhor presidente, não há mais matéria constante em pauta no expediente para leitura nessa sessão ordinária. Como não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nessa sessão, concedo espaço aos vereadores inscritos para falarem no pequeno expediente. Senhor presidente, está inscrito o vereador Ivanildo Kerkhoven. Concedo a palavra ao vereador Ivanildo. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, funcionários da casa, munícipes que nos acompanham pelas redes sociais e o nosso futuro vereador Johnny Zilks e Marcelo Bleder. Enfim, sobre essa indicação, uma mãe procurou a servidora da casa e comentou sobre seu filho que é diabético. E nas festas são distribuídos só doces normais. Então, não custa para o poder público pegar uma pequena quantidade de chocolates dietéticos para quando uma criança que tem diabetes, uma coisa que pode ser acompanhada pela mãe ou por um responsável, para que possa pegar chocolates também dietéticos. Senhor presidente, obrigado.
Parabenizo ao vereador pela indicação. Agradeço as palavras do vereador Ivanildo Kerkhoven. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Como não há mais inscritos para o pequeno expediente dessa sessão, concedo espaço aos vereadores inscritos para falarem no grande expediente. Senhor presidente, não há vereadores inscritos para falar no grande expediente. Convido novamente a primeira secretária, vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta na ordem do dia da presente sessão ordinária. Senhor presidente, não há matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para apreciação. Como não há matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para discussão e votação, concedo nesse momento espaço destinado aos vereadores inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Senhor presidente, está escrito o vereador Donaldo Selho. Concedo a palavra ao vereador Donaldo. Senhor presidente, demais nobres vereadores, vereadoras, munícipes aqui presentes, boa noite. Eu quero fazer um agradecimento em nome da família enlutada do Roque Koch ao pronto atendimento da terça-feira passada na madrugada. Para o Dr. Jefferson Alves Barbosa e sua equipe, que atenderam um amigo em particular meu, Roque Koch, com todo o amor e carinho. Trabalharam incansavelmente para salvar a vida dele, mas naquela madrugada era chegada a hora dele partir deste mundo e ir para certamente um lugar ao lado do Pai no céu. Então, de coração, a família agradece porque foram muito bem atendidos. Os médicos e equipes não desistiram dele. A gente sempre gosta, normalmente, de criticar, cobrar muito, criticar as coisas, mas essa família, mesmo perdendo o ente querido, viu que a equipe e o médico trabalharam incansavelmente para que ele voltasse à vida, mas o caso dele era mais grave e não conseguiu. Esse meu amigo, que era amigo particular meu de longa data, Roque, morreu jovem pelos dias de hoje, pela ciência que nós temos de tecnologia, morreu com 69 anos e não foi possível salvar ele com a medicina que hoje temos. Era uma pessoa fantástica, eu poderia aqui falar a noite inteira desse cidadão, mas era pouco tempo ainda. Ele tinha umas paixões, a paixão dele era a igreja. Quando o Roque não vinha no culto, ele era da minha igreja, não vinha no culto, algo de muito errado tinha, porque o Roque não era de faltar. Também outra paixão dele era a família. Ele não era de bares, não era de bebedeira, não era de festas, ele sempre gostava de estar com a família dele, mais perto dele. Outra paixão dele era a canastra, um exímio jogador de canastra, muito bom, era apaixonado por jogo de canastra em casa com os amigos. E, para finalizar, a paixão dele, que ele deixou para viver ela mais, era a pescaria. Ele falava assim comigo que quando ele se aposentasse, ele ia viver mais e ia pescar mais. Mas o tempo dele foi curto, essa grande paixão que ele tinha, ele pôde fazer bem pouco. Então que nós também, que temos as nossas paixões, que possamos viver ela intensamente, com Deus, porque certamente esse meu amigo Roque, ele viveu muito bem com Deus e a família nessa terra, com a igreja, ele cumpriu o papel dele. É um homem que certamente foi muito bem recebido lá no céu, e que possamos pegar exemplos dele também, um homem que, mesmo na doença, nunca alterou o tom de voz, você nunca sabia se ele estava bravo ou não, um homem tênue, um homem de bem, um homem de respeito. Que Deus o tenha no mais devido lugar que ele merece. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Donaldo Selin. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Como não há mais inscritos para falar, eu agradeço a presença e a colaboração dos senhores vereadores, das autoridades, da imprensa e do público em geral e declaro encerrada essa sessão. Sala das sessões, em 28 de outubro de 2024.